Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Gratidão por estarem conosco mais um Evangelho no Lar e Família. Agradecemos imensamente. Convidamos também a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem os nossos vídeos, compartilharem com os seus amigos, familiares, com aquelas pessoas que gostam de espiritismo, espiritualidade, para que também possam aproveitar ao máximo o nosso conteúdo. Temos também a Reforma Íntima, sempre às 15 horas, todos os sábados. Convido a todos a assistirem conosco de forma online, onde poderão também fazer perguntas caso tenham dúvidas, ou assistirem depois dos nossos vídeos, das nossas edições. Convidamos também a assistirem o nosso Evangelho no Lar de forma presencial, na nossa casa, sempre às 19h30, todas as terças-feiras. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, feitos os nossos convites corriqueiros. Vamos fechar os nossos olhos para, juntamente com a nossa família, unirmos nessa força que é a oração. Que Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e de bondade, possa nos auxiliar, nos conduzindo. Mestre querido, irmão, amigo, de todas as horas, Jesus. Agradecemos, Mestre, imensamente a oportunidade de podermos nos reunir em família para juntos, ouvindo as suas explicações do Evangelho, colocá-lo em prática em nossas famílias, com nossos familiares, com aqueles mais próximos, com os nossos irmãos de caminhada e todos aqueles que se encontrarem em nossos caminhos. Dai-nos sempre sabedoria para melhor nos conduzir dentro dos seus ensinamentos. Auxilia-nos a combater em nós as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E auxilia-nos também sempre na compreensão da lição, para que consigamos absorver ao máximo o entendimento que o Senhor nos oportunizou e que possamos, juntamente com os nossos benfeitores, a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, realizar contigo esse momento de oração, que é o nosso Evangelho, o amor em ação. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 17, a exaltação da cortesia. Vamos a ela e depois a explicação. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soa entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclama espírito valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu Locas:
Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ia, sem qualquer ademoestação fraternal, aos seus delituosos caprichos e pretextos de guardar a mansidão de que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem de covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltai, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão, e ignorante que solicita sem saber que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influência na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade eu vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora nas águas imensas do lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Como todas, essa lição é lindíssima, belíssima, fantástica. E não sei se perceberam, mas ela também é uma continuação da lição anterior, como todas as lições são. Umas complementam a outra. Aqui, Jesus está falando-nos sobre as bem-aventuranças, aqueles que herdarão a terra, e sobre a exaltação da cortesia. O título é Exaltação da Cortesia. E ele vai nos mostrar a importância de ser cortês, gentil, a importância da gentileza. Nós até temos uma palestra sobre gentileza e vários trechos sobre a gentileza.
no nosso canal, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Como é precioso esse assunto e nas nossas relações familiares, principalmente, como ele é tão essencial para uma família sadia. Aqui, nesta lição, na exaltação da cortesia, de número 17, os discípulos se encontravam todos reunidos e Jesus havia comentado sobre as bem-aventuranças e destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Foi Jesus que nos disse que os mansos herdarão a terra. Será que nós, hoje, temos condições de herdar a terra? Você, eu, que estudamos essa lição, podemos retirar para nós essa lição. Será que nós estamos aptos ao mundo de regeneração, no qual Jesus fala que nós herdaremos a terra? Vamos refletir nessa lição sobre o que é necessário para que nós conquistemos as virtudes que Jesus nos diz que são essenciais para esse ser que herdará a terra. E caso nós ainda não possuamos essas virtudes, como eu também não as possuo e estou em busca, vamos ver o que a gente precisa, quais são as virtudes essenciais, como a gente pode conquistar essas virtudes dentro da nossa alma para conseguirmos, então, ser dignos de herdar a terra. Os discípulos, eles permaneciam, antes disso, com uma visão equivocada de mansietude, de mansos. E aí Jesus vai nos dizer também que essa mansietude não é aquela mansietude que a gente imagina, aquela vaquinha de presépio que diz sim, sim para tudo, mas aos filhos do equilíbrio. A gente vai ver aqui mais à frente aqueles que sabem dizer sim e aqueles que sabem dizer não. Nós temos muita dificuldade de dizer não, mas porque nós temos dificuldade de receber não. Geralmente, quando eu tenho muita dificuldade no não, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito ainda egocêntrica, e acho que eu tenho que ser atendida nas minhas necessidades. E para mim, o não é uma afronta ao meu ego. E eu, então, não sabendo receber o não, eu também não sei dar o não. Então, é um exercício diário que todos nós temos que fazer também. O sim, quem diz o sim, não é sempre uma pessoa boa, mas às vezes uma pessoa fraca de personalidade. Então, às vezes a gente se equivoca ao acreditar que aquela pessoa que diz sim a tudo é uma pessoa de bom coração ou é uma pessoa boa. Às vezes ela é uma pessoa fraca de opinião e ela vai realizar o sim com muita raiva dentro de si. Portanto, não vai colaborar com a sua melhor interior esse sim. Pelo contrário, vai trazer a ela depois um sentimento represado de fazer algo que você não está de acordo, que você não gosta. Isso sempre te deixa um sentimento de impotência e incapacidade de se expressar. E necessitamos nos expressar para que nós consigamos dizer sim quando é para dizer sim, dizer não quando é para dizer não. Isso no trato com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos pequenos. Nós temos que exercitar. Uma criança tem que, aliás, receber mais não do que sim. Isso Amitiba nos diz no seu livro, Augusto Cury também fala em seu livro, nos seus livros, que nenhuma criança vai ficar traumatizada ou com algum problema por receber não, pelo contrário. Limites são importantes, são essenciais. Se uma criança não sabe receber limite, ele vai ser um adulto sem limite.
E um adulto sem limite é inconsequente, é uma criança adulta, imatura, e que não vai saber lidar com a própria vida e as dificuldades da vida. Então, dizer não, muitas vezes, é um sinal de que precisamos daquele não. Então, um pai que diz não ao filho, é importante dizer não, assim como nós também receberemos muito não dos nossos benfeitores. E se eu sou uma criança imatura adulta, nem dos meus benfeitores eu vou conseguir receber não, nem de Deus. Então, às vezes eu faço uma oração e eu não concordo que aquela oração não foi atendida. Como não foi atendida, eu fiz a oração, sabe, na nossa prepotência de achar que tem que ser atendida em tudo. E aí, como se Deus não me amasse porque não me satisfaz nas minhas querelas, nos meus querer. E não é assim que funcionam as leis divinas. Então, desde criança, dentro dos nossos âmbitos familiares, é muito importante o não. O não é mais importante até do que o sim, porque são eles que vão nos conseguir condicionar esse limite e que depois a nossa relação com Deus será muito mais tranquila, porque já sabemos que quando recebemos o não, é porque ainda não temos condição de receber o sim. Porque quando tivermos, nem precisamos pedir, que Deus automaticamente vai nos dar, vai nos conceder. Então não fiquemos tristes com o não. E aqui os discípulos, eles acreditavam que essa pessoa que herdaria a terra, na visão deles ainda um pouco equivocada a respeito dessa mansidão, dessa mansuetude, e que às vezes esse equívoco permanece até hoje na nossa família, dentro do nosso contexto social, na nossa sociedade, porque temos uma visão de que ser bom é sempre falar com calma, com palavras bonitas, e que ser mal é ser mais ríspido e falar com mais energia. E na verdade nem sempre é assim. Às vezes uma pessoa fala de uma forma muito tranquila, um sim, um não, ela se expressa, ela é agradável, mas o seu coração é um veneno. Os espíritos vão dizer isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e às vezes uma pessoa que é mais agressiva, mais enérgica, a gente atribui como uma pessoa ruim. E não é assim. Jesus é o nosso exemplo disso. Ele era manso e pacífico como ninguém foi neste mundo. No entanto, ele era enérgico na sua expressão, tanto que quando ele tinha que chamar a atenção, ele fazia sem temor. Falava, falava aos fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados. Então, não vem de uma energia esse tipo de fala, não demonstra uma certa autoridade moral naquilo que expressa. No entanto, ele estava dizendo a verdade, com abrindo os olhos daqueles que o ouviam. Então, os discípulos achavam aqui que as pessoas que herdariam a terra, quando Jesus falava desse atributo de mansietude, eles colocaram como uma pessoa covarde, que não era capaz de testemunhar a fé, que é que Judas coloca, e que nos momentos de sacrifício não seriam iguais àqueles que não tinham essa mansietude. E aí Pedro também fala, mas então, se um malfeitor visita a minha casa, eu tenho que agir sem questionar, eu tenho que fazer a ele o que ele quer, o que ele deseja. E aí Jesus nos coloca muito bem que enganaram-se todos. Ou seja, nenhum deles estava compreendendo o que Jesus estava falando. Essa mansietude é um condicionamento espiritual, é uma conquista moral. Não é um simples falar, um simples agir, mas é uma construção do
nosso interior, e que esse expressar nosso, esse agir nosso já vai ser manso, esse nosso falar já vai ser manso, mas a mansidão interna, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então a gente se expressa de acordo com aquilo que a gente conquista em nossos corações. A nossa expressão mansa que Jesus vai nos colocar aqui é uma conquista de virtudes morais. E essas virtudes são-nos conquistadas por provas diversas reencarnações. É uma construção, é uma ação. Sempre uma ação. As nossas virtudes não vão cair do céu, elas vão cair pelas inúmeras provas que a gente realiza na Terra, nas nossas reencarnações. Vamos construindo e conquistando dentro de nós essa mansidão, essas virtudes. E aí Jesus coloca que ele não faz elogio à preguiça e que se mascara de a pessoa que se mascara de humilde. E nem sempre nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Cordura é sensato, prudente. Ou seja, ele não fez elogio à preguiça. A ação no bem, a reforma íntima nossa interior, ela é sempre uma ação. Ela vai ser sempre construída pelo nosso movimento de querer, muito desejar e exercitar isso dentro de nós. Não é uma paralisia, como se as coisas fossem cair do céu, a preguiça. Até o estudo para o aprimoramento moral nosso, ele parte de uma ação. Necessitamos querer, saber, vamos em busca, vamos procurando. É uma ação, tudo na nossa vida é assim, ação, movimento. E não essa inação que tudo parece que fica paralisado e a gente tem que ser atendido. Como se Deus tem que nos atender. Como se fôssemos uma criança que necessitássemos ser atendidas. E não é assim. Nós temos que ir em busca, todos os dias, da nossa reforma íntima, do nosso aprimoramento moral. Temos que buscar essa conquista interna nossa. E essa máscara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar as conveniências humanas. Ou seja, não vai tendo uma máscara de manso e pacífico, mas o coração cheio de más inclinações, más tendências, que conquistaremos essa virtude. Pelo contrário, essa mansidão tem que estar dentro de nós e exteriorizada. A humildade, ela vem também de uma conquista, de compreender que Deus está acima de nós e que necessitamos nos fazer pequeno para que ele se faça grande dentro de nós. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Jesus nos coloca que as pessoas que não têm opinião, que não têm esse vigor espiritual, elas sofrerão as provas, as consequências para que saibam se posicionar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nas Bem-aventuranças, os que são mansos e pacíficos, aqui os benfeitores também vai nos colocar o que Jesus está querendo dizer nessa sua parábola. E quando ele coloca aqui, quais são as virtudes que nós necessitamos conquistar para herdar a terra? No item 4, os espíritos vão dizer, onde fala da injúria e da violência, e das violências, vão dizer que, por meio desta máxima, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansidão,
da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês para com seus semelhantes. Então, quais virtudes necessitamos conquistar para ser manso de coração? Moderação, mansietude, que também é uma virtude, afabilidade, paciência. E também precisamos ter para com nossos irmãos um sentimento de não violência, não ter cólera e ter sempre uma expressão cortês, um trato cortês, gentil. Que toda palavra, aí ele coloca aqui também, tem obediência e resignação, que aquelas pessoas, o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O pusilânime é aquela pessoa que não tem uma posição, que não se posiciona, que ele é uma pessoa moralmente fraca ainda, que ele, na sua frente, é uma pessoa, parece boa, mas que o seu coração ainda não condiz com aquilo que ele expressa. E os benfeitores aqui colocam que essa condição não nos é boa e que não é moral. A gente não pode ser hipócrita nas nossas ações. Nós temos que ser sempre autênticos. Se eu sou orgulhoso, se eu sou colérico, não é me desculpando que eu vou resolver, mas é resolvendo a cólera dentro de mim. Se eu injurio e se eu sou violento, não é me colocando como uma pessoa calma que eu não sou, que eu vou me tornar uma pessoa mansa, não violenta, ou não vou praticar injúrias, mas é realmente exercitando essas virtudes dia a dia. Benfeitores colocam aqui no capítulo 10, no item 4 também, que todas as palavras ofensivas é uma expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regulamentar as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, o bom trato, ele mantém a concórdia e a união. A importância de ser cortês. A importância de ser cortês, afável, é que aumentamos o nosso sentimento de união, compreendemos melhor os nossos irmãos, as suas necessidades, somos mais gentis, afáveis com eles, e gentileza sempre gera gentileza. Toda pessoa que é tratada com amor e com ternura, a tendência é que ela saiba também ser mais gentil e mais cortês com as outras pessoas. E também os benfeitores colocam que a afabilidade e a doçura, elas são conquistadas pela benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Então aqui o amor ao próximo, mais uma vez. Todas as pessoas que eles aqui colocam é para nós não confiarmos simplesmente na aparência, que aqui na lição Jesus nos coloca que as pessoas utilizam-se para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos, que eles se utilizam de uma máscara que não a possuem, né? E eles colocam aqui os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, a educação e a frequentação do mundo, eles podem nos valorizar o verniz das qualidades, mas não as qualidades em si. Que quantos homens há na terra que fingem bonemia, não passa de máscara para externa, de uma roupagem cujo talhe calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio desses indivíduos que têm os lábios o sorriso e o coração veneno, que são mansos
contanto que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade. A língua deles, dourada quando falam de frente, se transforma em dardo venenoso quando estão por trás. E aqui eles nos colocam a importância de sermos sempre verdadeiros, porque a maledicência, que é essa nossa tendência a falar sempre dos nossos irmãos, a injúria, quando por trás aquilo que nós pensamos, geralmente mal, é uma maledicência. E que essa maledicência, que é uma hipocrisia, eu na frente da pessoa mostro que sou uma pessoa amável, que sou gentil, mas atrás, pelo veneno que há no meu coração, essa mansidão não passa de uma máscara, que na verdade não expressa o que eu realmente sinto. E Jesus aqui também nos coloca bem como os benfeitores do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é dessa forma que vamos resolver esses defeitos em nós, essas desvirtudes, mas é o exercício do bem a nós mesmos, primeiramente, através da nossa reforma íntima. Jesus, então, na lição coloca: exaltar na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Que todos nós somos credores de cortesia, todos nós merecemos a cortesia uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Então, ele coloca aqui: bem-aventurados são aqueles que agem de forma cortês, com trato ameno, um trato de delicadeza, de meiguice, agradável com os outros, e que sabe usar a energia construtiva para o gesto de bondade do verbo. Então, se eu tenho uma crítica, se eu tô uma pessoa que é muito crítica, que eu saiba sempre falar aos outros não fazendo uma crítica pela crítica, mas dando às pessoas uma opinião gentil, uma outra possibilidade, dando uma sugestão ao invés de uma crítica, que eu saiba ser compreensivo com os erros dos meus irmãos, compreensivo com a vida, compreensivo com o momento de evolução de cada irmão. E bem-aventurados os filhos do equilíbrio, Jesus nos coloca, e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição. Então aqui ele coloca: bem-aventurados os filhos do equilíbrio. Sabemos como é difícil conquistar o equilíbrio interno, o equilíbrio interior. Aqui ele se refere do equilíbrio das nossas emoções. Não é estar sempre irado, ansioso a 1000 por hora e aí alguns momentos de tranquilidade, de equilíbrio. Mas aquele que já mantém o equilíbrio dentro de si, porque o seu espírito é equilibrado. Ele sabe o parâmetro, sabe que há momentos em que vamos ficar mais exaltados, há momentos, sim, em que é necessário uma certa ansiedade, mas consegue manter aquela linearidade nas suas emoções, calmo, manso, pacífico. A gente vê exemplos, já tivemos exemplos, Chico Xavier demonstra essa mansitude que nós verificamos. Divaldo Franco também tem essa mansidão entre tantos homens que já passaram pela terra, que demonstra esse trato. O homem bom, ele sempre diz a verdade, por mais que ela seja dolorosa, mas ela diz uma verdade de forma gentil, cortês, não para acabar com seu irmão, demonstrando a inferioridade e a distância que há entre ambos, mas demonstrando que ele compreende aquele estágio evolutivo daquele irmão, compreende que ainda suas más inclinações são latentes, mas respeita
não ofendendo, porque ele tem ainda atitudes más, mas com mansidão, com amor, com gentileza. Ele compreende e não agride, porque se considera melhor. Saibamos ser sempre gentis, principalmente aos nossos irmãos que exigem mais paciência de nós. E como existem irmãos, ainda mais hoje em dia, que exigem paciência, que exigem nossa amorosidade. Então, sempre quando alguém te convida a um sentimento negativo, tenta exaltar uma inferioridade sua, realça sempre uma virtude. Se alguém está tentando de alguma forma te ferir, te caluniar, te fazer qualquer coisa que seja uma atitude ainda equivocada, má, demonstre o antídoto. Seja amoroso, pacífico, demonstre amor. E Jesus aqui vai colocar aqui, abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, inclusive, como ele já disse em outras lições, aquele mestre que veio, o mestre do amor, e que repetia 1000 vezes a mesma lição, porque demonstra paciência. Paciência para com aqueles que ainda não adquiriram essa paciência. Sem alarde para com o próximo, e para que o próximo lhe aproveite as influências benéficas na felicidade justa de todos, para que, repetindo 1000 vezes a mesma lição, naquela paciência, o outro verifique em mim aquela paciência, aquela gentileza, e que aproveite ao máximo em seu próprio benefício. Ele coloca que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, aqui com equilíbrio, saber que e todos nós merecemos essa cortesia. E ele coloca aqui dando a cada um de conformidade com seus méritos, obviamente, para que cada um seja tratado de acordo com aquilo que merece, para que damos a cada um que necessita. Então, ele coloca deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruza. Jesus está falando aqui dessas virtudes já conquistadas dentro de nós. Então, quando estivermos agindo de forma mansa e pacífica, essas virtudes que eu citei inicialmente, no Evangelho segundo o Espiritismo também, ali os benfeitores colocam, quando essas virtudes já estiverem no meu coração, então eu conseguirei transmiti-la. E eu vou demonstrar sinais de melhoria interior, de melhoria, de elevação moral, espiritual. E em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Porque ainda os que herdarão a terra necessitam evoluir. A terra, passando para um mundo de regeneração, ainda não é um mundo perfeito, mas um mundo em caminho para um mundo perfeito. Então ainda vamos ter inúmeros defeitos e inferioridades, mas já não teremos esse sentimento de violência dentro de nós. Já não mais mataremos os nossos irmãos por violência. Não fazemos mal aos nossos irmãos de forma alguma, seja uma violência física, seja uma violência verbal, a injúria, o trato ofensivo, de forma colérica, mas sim de forma tranquila, amorosa, porque também tratar os outros de forma amorosa, mansa, pacífica e cortês é caridade. E todo cristão necessita exercitar dentro de si essa caridade. E os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo também nos ressaltam isso, que é uma caridade e que todo cristão necessita trabalhar essa caridade, que é a cortesia, a gentileza. Se quisermos herdar
o reino espiritual da terra, se quisermos ser merecedores da terra. Porque todo aquele que acolhe os seus semelhantes, dentro das normas de amor e de respeito, é senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Então, a importância de nós sermos sempre gentis, cortês com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, e que sempre os sentimentos de raiva, de violência, de indignação, de revolta dos nossos irmãos sirva para que nós trabalhemos em nós a mansidão, a afabilidade, a paciência, a não violência, com o amor, a caridade, a obediência e a resignação, para que não sejamos revoltosos, revoltados, e então herdaremos a terra, se assim agirmos com todos. E os discípulos então se encontravam aliviados e alegres, transbordavam de ânimo geral, porque eles então compreenderam que essa mansietude, ela é uma virtude espiritual, é uma construção, não é uma vaquinha de presépio, não é eu dizer sim, sim sempre, mas eu agir de forma justa em todos os meus atos. Eu dar ao mal a resposta que ele necessita, sempre com ensinamento, com repreensão, mas nunca me submetendo. O cristão não é aquele que se submete ao mundo, não é aquele que está vendo que as leis são contrárias aos ensinamentos de Jesus, que a sociedade, que a educação está indo de uma forma desgovernada e esperar que Deus resolva tudo. Não, é aquele que vê que as coisas não estão de acordo, vê a injustiça que acontece com seus semelhantes e ele age, ele exercita essa bondade com ação. Esse é o verdadeiro cristão e age assim também de forma caridosa, porque já tem o amor dentro de si e ele age de forma amorosa, entendendo que aqueles irmãos que ainda são rebeldes e revoltados, violentos, não são melhores ou piores. Eles estão numa condição diferente. São diferentes de nós. Diferentes daqueles que estão tentando conquistar, pelo menos, essa mansidão dentro de si. Vimos então com essa lição que temos muito trabalho a exercitar para conquistarmos essas virtudes, né? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, tenho muito a laborar na minha reforma íntima para conquistar essa mansidão, mas que possamos todos, cada dia, conquistar um pouquinho mais essa oportunidade de herdarmos a terra. Vamos fechar os nossos olhos e agradecermos imensamente a oportunidade do Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual que socorre e auxilia, a todos os irmãos do plano espiritual que transitam na psicosfera dos nossos lares, dando a eles aquilo que necessitam, bem como a cada um de nós, fluidificando as nossas águas, dando-nos revigoramento das nossas energias, auxiliando-nos nas nossas necessidades mais íntimas. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho, que possamos a cada dia conquistar um passinho a mais nessa nossa conquista moral e espiritual, bem como com a nossa família. Auxilia-nos sempre no nosso melhor relacionamento com eles, para que tenhamos sempre gentileza e cortesia uns para com os outros. Ensina-nos, Senhor, a amar como amaste. Agradecemos imensamente. Que assim seja. Então, boa noite, queridos irmãos. Fiquem todos com a paz de Deus, alicerçados no amor e no conhecimento. E que consigamos estar juntos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ótima semana a todos e até lá. Abraço.